Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das cartas mais fascinantes de toda a Bíblia, a carta aos Filipenses. Ela é muito conhecida como a Carta da Alegria, sabe? Mas a história por trás dela revela uma mensagem que é ainda mais profunda. Afinal, onde é que a gente encontra a verdadeira felicidade? E é exatamente aqui que a gente se depara com um paradoxo incrível. A carta mais alegre do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo de dentro de uma cela. Isso nos força a fazer uma pergunta fundamental. Como é que o sofrimento e a alegria podem não só existir juntos, mas até florescer no meio da dificuldade? Para a gente conseguir entender a força dessa mensagem, primeiro a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo e entender o contexto. De onde é que Paulo estava escrevendo e para quem? Então, imagina a cena. Estamos lá por volta do ano 60 depois de Cristo. O apóstolo Paulo está preso, provavelmente em Roma. E é de lá, nessas condições, que ele escreve para a comunidade cristã que ele mesmo ajudou a fundar em Filipos, uma das primeiras igrejas em solo europeu. E o mais impressionante é que, apesar de tudo, o tema que pulsa em cada frase é a alegria. É isso que torna essa carta tão radical. Agora tem um segredo, uma chave mesmo para a gente conseguir destravar o significado de uma carta antiga como essa. Não dá para a gente simplesmente ler como se fosse um livro que foi escrito ontem. Pensa assim, é como se a gente estivesse ouvindo só um lado de uma ligação. A gente tem as palavras de Paulo, o que ele disse, mas a gente não tem a carta que os filipenses talvez enviaram para ele, nem as perguntas que eles fizeram. Então, para entender a conversa toda, a gente precisa aprender a deduzir o que estava acontecendo do outro lado da linha. É quase um trabalho de detetive, sabe? Primeiro, a gente escuta com muita atenção o que Paulo diz, as respostas, o jeito que ele encoraja. A partir daí, a gente consegue imaginar quais eram os problemas, as dúvidas que a igreja em Filipos estava enfrentando. E aí sim, quando a gente junta as peças, a mensagem da carta ganha vida e se torna completa para nós hoje. E logo no comecinho da carta, Paulo já usa duas palavras que são, olha, a base de tudo. Elas definem não só a identidade dele, mas a de todo mundo que lia aquela carta. Repara só, ele não começa dizendo Paulo, apóstolo ou líder da igreja. Ele escolhe a palavra servos. No grego original, a palavra é doulos, que é ainda mais forte, significa escravo. Isso mostra uma submissão total. É como se Paulo estivesse dizendo, a minha identidade mais profunda é que eu pertenço a Cristo. A minha vida não é mais minha. E aqui tem um ponto crucial. Aceitar Jesus como Salvador e como Senhor são duas faces da mesma moeda. Como Salvador, ele nos livra da condenação, da penalidade do pecado. Mas como Senhor, ele nos liberta do domínio, do poder que o pecado exerce na nossa vida diária. Um nos tira do inferno e o outro tira o inferno de dentro de nós. Logo em seguida, Paulo se dirige à igreja chamando todos de santos. Hoje em dia, a gente ouve santo e já pensa em alguém perfeito, sem defeitos, né? Mas não era esse o significado. Santo na Bíblia é alguém que foi separado para Deus, alguém cuja dívida já foi paga por Jesus. É uma identidade que se recebe, não uma performance que se alcança. A analogia do casamento para isso é simplesmente perfeita. Pensa numa cerimônia. O casal é declarado marido e esposa. Pronto. A nova identidade é dada ali, na hora. Eles não precisam passar anos aprendendo a ser bons cônjuges para depois receberem o título. A declaração vem primeiro, e é a partir dessa nova identidade que eles aprendem a viver de acordo com ela. A lógica do Evangelho é exatamente essa. Primeiro, pela fé em Cristo a gente recebe uma nova identidade. Somos declarados santos, justos, filhos de Deus. E é a partir dessa nova realidade que a gente começa a aprender a viver. O comportamento não gera a identidade, é a identidade que inspira o comportamento. E olha, entender isso sobre identidade muda completamente a forma como a gente lê um dos versículos mais famosos e muitas vezes mal interpretados de toda essa carta. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo escreve: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A pergunta é, que boa obra é essa a que ele está se referindo? É muito fácil pegar esse versículo e aplicar nos nossos projetos pessoais, não é verdade? A gente encara como uma promessa de que Deus vai garantir o nosso sucesso na carreira ou que vai realizar os nossos sonhos. Mas o contexto original da carta aponta para uma outra direção. A boa obra que Deus começou nos Filipenses e pela qual Paulo agradece tanto é a parceria e a participação ativa deles na missão de proclamar o Evangelho. A promessa de Paulo é que Deus vai sustentar e completar essa obra missionária que ele mesmo começou através daquela comunidade. É uma promessa para o grupo
com um propósito missionário. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Como essa carta, escrita de uma prisão há quase 2000 anos, pode falar com a gente aqui e agora, no meio das nossas próprias prisões e dos nossos desafios? A mensagem de Filipenses é transformadora. Ela nos ensina que a alegria profunda, aquela que permanece, não depende de estarmos livres ou presos, com saúde ou doentes. Essa alegria nasce de uma identidade que não pode ser abalada pelas circunstâncias, e ela é sustentada por um propósito que é muito maior do que nós mesmos, o de participar da missão de Deus no mundo. A própria saudação de Paulo no início da carta nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Ele diz: graça e paz. E essa ordem é intencional. A paz que todo mundo busca não é algo que a gente consegue construir sozinho. Ela é sempre um resultado, um fruto de quando a gente experimenta a graça de Deus na nossa vida. Se este conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se no canal, digite amém nos comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim, juntos, a gente ajuda a espalhar o Evangelho e as boas novas de Jesus.